Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, Governo para Todos apresenta Morte e Vida de Cepé. Eu era o vigário de São Miguel, naqueles terríveis anos de 1750. As coroas de Espanha e Portugal guerreavam pela posse da fortaleza da colônia do Sacramento. Depois de tanto sangue derramado, resolveram a questão com o absurdo e impensado Tratado de Madrid. A colônia do Sacramento passaria para a Espanha e, em troca, Portugal receberia todos os nossos 7 povos. Essa decisão extremamente funesta e dolorosa para os índios das missões chegou até os 7 povos com uma ordem de desocupação imediata. Eu não sabia como dizer isso aos guaranis de São Miguel. Sem conter meu desespero, reuni os caciques e lhes disse o que significava o maldito tratado. Que tínhamos que abandonar nossas reduções, nossos templos, nossas casas, campos cobertos de gado, lavouras de algodão, trigo e milho, nossos ervais, nossos rios e nossas florestas, partindo com mulheres, crianças, velhos e doentes e o que pudéssemos levar para o outro lado do rio Uruguai, em local incerto e inóspito. Alguns caciques choravam, outros não acreditavam no que eu dizia, mas um deles, Tiaraju, que eu bem conhecia pelo lunar que havia em sua testa, lançou um grito de revolta, raiva e ódio que ecoou por todas as missões. Padre, o Senhor nos traiu. Estas terras, Deus e São Miguel entregaram livres aos nossos avós. Também livres herdamos de nossos pais. E livres, nossos filhos hão de recebê-las. Aquelas palavras foram um punhal no meu coração. E nunca mais pudemos conter a revolta dos guaranis, nascida do grito daquele alferes da redução de São Miguel, chamado José Tiaraju, o Cepé. Em fevereiro de 1753, uma comissão de demarcação do Tratado de Madrid chegava a Santa Tecla. E lá estava Cepé com 60 índios, impedindo que prosseguissem a demarcação, ameaçando atacá-los se dessem um só passo à frente. Voltem, invasores, e digam a vossos chefes que não permitiremos a entrega de nossas terras. Esta terra tem dono. Em março de 1754, diante de ataques comandados por Cepé Tiaraju contra o forte português de Rio Pardo, as forças de Espanha e Portugal decidiram impor o Tratado de Madrid com as armas. O general
general José Andonegui, comandante do exército de Espanha, atacaria a redução de São Borja pelo sul e o general Gomes Freire de Andrada, comandante das forças de Portugal, atacaria a redução de Santo Ângelo pelo norte. Ambos fracassaram diante das investidas dos guaranis, que incendiavam os campos e recolhiam o gado que alimentaria os exércitos. Com os campos devastados pelos incêndios, pelo rigoroso inverno e invencíveis enchentes, os 4.000 soldados dos dois exércitos tiveram que voltar às suas bases. Em São Miguel, todos nós estávamos apreensivos. Sepete Araju, atento às notícias trazidas pelos bombeadores postados no alto das coxilhas, quase não conversava com ninguém. O Natal e as festas do fim do ano de 1755 já não tiveram a pompa e a alegria de sempre. Havia um clima de revolta e de tristeza no ar. E os sinos da igreja pareciam mais distantes. Nós, os padres, não sabíamos o que fazer. Pressentimentos amargos vindos do sul ruíam a alma dos missioneiros. E Sepé espreitava os céus enquanto remoía planos de combate. Em janeiro de 1756, Gomes Freire de Andrada e José Andonegui resolveram invadir as missões juntando suas forças num só exército. Era descomunal o poderio bélico dos invasores em relação às tropas missioneiras. Os caciques não tinham ideia do poder de destruição que se deslocava em direção às missões. 4.000 soldados com treinada cavalaria e infantaria armadas e municiadas, artilharia com pesados canhões com enorme poder de fogo, milhares de cavalos e outro tanto de bois de corte e de trabalho, 600 carretas e trens de combate. Um assombro. Nas missões, diante de notícias alarmantes, o cacique-chefe das forças missioneiras, Nicolau Menguiru, deu a Sepé a missão de retardar a marcha do poderoso exército aliado. Queria tempo para reunir e armar os milhares de guaranis dispostos à guerra. Sepé, com apenas 100 guaranis destemidos, partiu para cumprir sua missão. Iniciou com ataque surpresa e com emboscadas, armados com arcos e flechas, lanças e cavalos indomáveis, levavam estragos aos flancos dos exércitos. Queimando os campos e afugentando o gado, a marcha dos generais Gomes Freire e José Andonegui se tornava pesada e difícil. Então, o nome de Sepete Araju, o comandante desses audaciosos guaranis, chegou até os generais. Vão! Passem na espada esse bando de feras e tragam-me a cabeça deste índio, Sepete Araju! Era 7 de fevereiro de 1756. Mal clareou o dia, José Joaquim Viana, no comando de 450 cavalarianos armados para a guerra, partiu para a margem esquerda do rio Vacacaí, de onde soubera a presença de um perigoso grupo de índios. Somente à tarde, o destacamento de Viana topou com um grupo, não mais do que 50 índios, que ameaçava a vanguarda da cavalaria. O
comandante espanhol, percebendo o perigo das voadoras flechas guaranis, ordenou que um pelotão da cavalaria avançasse e se pusesse em linha de tiro. A minha ordem, pelotão! Alça de mira naquele índio que está no comando! Fogo! A sombra da noite se aproximava. 8 guaranis tombaram juntamente com o chefe. Então Viana pôde se aproximar daquele que parecia ser o comandante. Era Cepé, que ainda quis 3 vezes levantar-se. Mas já não havia mais forças naquele corpo guerreiro. Invasores, malditos, fora daqui, fora daqui, esta terra tem dono. O comandante Viana, do alto do seu cavalo, temendo ainda aquele índio valente que agonizava, quis dar um fim ao seu temor. Com um tiro ao var, a pouca distância, fechava a página do mais audacioso e valente dos guaranis missioneiros. Cepé estava morto. A notícia da morte de Cepé prostrou a todos em São Miguel. As orações se misturavam com as lágrimas e o medo. Dias depois, começaram a chegar os índios feridos com a pior notícia que nos reservara a guerra. Mais de 1.500 guaranis haviam sido mortos em Caiguaté. Foram dias terríveis para todos. Famílias inteiras fugiram desesperadas para as matas, ateando fogo em suas casas e lavouras. E todas as missões dos 7 povos caíram nas mãos dos exércitos. A decadência se instalava nos 7 povos quase vazios. Logo depois, o Tratado de Madrid foi anulado e tanta dor e todo o sacrifício de milhares de guaranis e de Cepé foi em vão. Mas Cepé Tiraju não morreu nos corações missioneiros. Sua morte sobrepujou sua coragem, audácia e destemor na luta em defesa de sua terra. Seu nome varreu os pagos do sul, fixou-se na memória dos homens, atravessou os séculos, venceu o tempo, o espaço e a história e rumou para o eterno mito. E o lunar que trazia na testa e seu grito de revolta passaram a iluminar todos os caminhos da liberdade e do amor à querência. E o milagre aconteceu com o lunar do índio Cepé. Por bravura e pela fé, toma rumo ao céu azul. E o lunar se transformou na estrela que se fixou lá no Cruzeiro do Sul.
deserto.